A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 2 de novembro, segunda-feira, celebramos por todos os falecidos. Hoje, dia de finados. A antífona de entrada: Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também dará vida aos nossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Oração do dia. Ó Deus, fizestes o vosso Filho único vencer a morte e subir ao céu. Concedei a vossos filhos e filhas superar a mortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós, Criador e Redentor de todos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A Igreja Católica dedica o dia 2 de novembro à oração por todas as pessoas que já morreram. Neste ano, marcado pela pandemia do novo coronavírus e as queimadas, a Igreja pede aos fiéis que, durante a oração pelos falecidos, dediquem um gesto concreto em solidariedade às vítimas da pandemia: o plantio de uma árvore. As árvores frondosas e belas, com profundas raízes na terra, nos ensinam. Também nós, a partir de nossos vínculos, crescemos em direção a Deus. Dia de finados, 2 de novembro de 2020. Tempo que nos convida a rezar pelos que já partiram, deixando-nos a saudade. Elevemos nossas preces pelas almas e, em homenagem às vítimas da pandemia, vamos juntos plantar mudas de árvore, levando mais verde para as nossas comunidades de fé. Gesto concreto no horizonte da ecologia integral. Oração do dia. Ó Deus, fizestes o vosso Filho único vencer a morte e subir ao céu. Concedei a vossos filhos e filhas superar a mortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós, Criador e Redentor de todos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 37 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, rezando hoje por todos os falecidos, os cristãos batizados são convidados a santificar-se, e os que decidem viver plenamente o mistério pascal de Cristo não têm medo da morte, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Para todos os povos da humanidade, seja qual for a origem, cultura e credo, a morte continua a ser o maior e mais profundo dos mistérios. Mas para os cristãos tem o gosto da esperança, dando sua vida em sacrifício e experimentando a morte e morte na cruz, Ele ressuscitou e salvou toda a humanidade.
Esse é o mistério pascal de Cristo, morte e ressurreição. Ele nos garantiu que para quem crê, for batizado e seguir seus ensinamentos, a morte é apenas a porta de entrada para desfrutar com Ele a vida eterna no reino do Pai. Enquanto para todos os seres humanos a morte é a única certeza absoluta, para os cristãos ela é a primeira de duas certezas. A segunda é a ressurreição, que nos leva a aceitar o fim da vida terrena com compreensão e consolo. Para nós, a morte é um passo definitivo em direção à colheita dos frutos que plantamos aqui na terra. Assim sendo, até quando nosso Senhor Jesus Cristo estiver na glória de seu Pai, estará destruída a morte, e a Ele serão submetidas todas as coisas. Alguns são seus discípulos peregrinos na terra, outros que passaram por esta vida estão se purificando, e outros, enfim, gozam da glória contemplando Deus. Os glorificados integram a Igreja triunfal, e são todos os santos, os quais nós, os integrantes da Igreja militante, cristãos peregrinos na terra, comemoramos no dia de ontem, dia 1º de novembro. Os finados integram a Igreja da Purificação, que são todos os que morreram sem arrepender-se do pecado. O culto de hoje é especialmente dedicado a esses. Embora todos os dias, em todas as missas rezadas no mundo inteiro, haja um momento em que se pede pelas almas dos que nos deixaram e aguardam o tempo profetizado e prometido da ressurreição. A Igreja ensina-nos que as almas em purificação podem ser socorridas pelas orações dos fiéis. Assim, este dia é dedicado à memória dos nossos antepassados e entes que já partiram, no sentido de fazer-nos solidários para com os necessitados de luz e também para reflexão sobre nossa própria salvação. Encontramos a celebração da missa pelos mortos desde o século V. Santo Isidoro de Sevilha, que presidiu 2 concílios importantes, confirmou o culto no século VII. Tempos depois, no ano 998, por determinação do abade Santo Odilo, todos os conventos beneditinos passaram oficialmente a celebrar o Dia de Todas as Almas, que já ocorria na comunidade no dia seguinte à festa de Todos os Santos. A partir de então, a data ganhou expressão em todo o mundo cristão. No ano de 1311, Roma incluiu definitivamente o dia 2 de novembro no calendário litúrgico da Igreja para celebrar todos os finados. Somente no século XX, no ano de 1915, quando a morte, a sombra terrível, pairou sobre toda a humanidade devido à Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XIV oficiou o decreto para que os sacerdotes do mundo todo rezassem 3 missas no dia 2 de novembro, para todos os finados. Façamos nossa oração. Senhor Jesus, descestes do céu para fazer a vontade do Pai, e o desejo do Pai Celeste é que ressuscites a todos os que te procuram de coração sincero. Confiantes e cheios de esperança, prosseguimos nossa jornada terrena, certos de que nos ressuscitarás no último dia. Amém. Querido povo de Deus, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no podcast São Gonçalo em Oração, que o Deus da vida dê o descanso eterno aos nossos entes queridos, dê força, esperança e paz aos nossos corações marcados pelo luto e pela saudade. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, Padre Clérisson. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração,
Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.